É bom estar aqui com vocês, lendo um livro tão interessante como esse. Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além, onde Afonso narra a sua vivência depois que morreu, perdeu seu corpo físico, não é? Esse livro foi organizado por Abel Glasser. Na leitura anterior, vimos que Afonso foi preso nos porões de uma igreja e muito tempo depois pôde escapar de lá. Voltou à casa do filho, mas lá estava tudo mudado. Ele percebeu que o tempo que ficou preso foi grande, mas não soube quanto. Decepcionou-se com os hábitos sexuais do filho mais velho, constatou a proteção espiritual para os netos. Sexta leitura. Não tive vontade de sair de casa nesta data. Fiquei todo o tempo cabisbaixo, entristecido com o que acompanhara na noite anterior. Estava decidido que ali permanecer até encontrar algumas pessoas, aquele estado obsessivo que envolvia meu filho e ao qual fizera referência ao ser iluminado. Apesar de atemorizado, o coração gritou mais forte e encorajei-me a enfrentar as criaturas que surgissem à minha frente em nome de proteger os meus familiares. A noite veio logo e Marco Aurélio retornou para casa por volta das 20 horas. Chegou acompanhado de sua secretária Paula. Trancaram-se na biblioteca e de lá não saíram nem mesmo para jantar com as crianças. Cíntia, estranhamente, não voltara ainda. Curioso, fui até eles para verificar o que havia e, surpreso, constatei que mantinham relacionamento sexual no tapete persa, sob o austero ambiente proporcionado pelas estantes de livros de madeira rústica em cor natural. Espessa névoa cinza volteava-os e do teto jorravam gotículas de um líquido escuro e pegajoso, parecendo óleo queimado, com aparência suja e repugnante. Nunca tinha visto um lugar tão alterado. Enquanto os vivos mantinham-se em desatino, o ambiente acompanhava a metamorfose. Era como se nada passasse despercebido às vibrações da casa. Despedaçava meu coração ver meu filho primogênito em tão degradante situação, envolto em adultério, sexo livre e um casamento de aparência. Entretanto, minha nora não era diferente, pois na noite anterior participara de uma orgia, inclusive utilizando entorpecentes. E devia saber que o marido costumava trabalhar, entre aspas, com a secretária em sua própria secretária. Tinha conhecimento e, obviamente, assentia. O lar era um antro de corrupção de espírito e perdição dos menores valores morais. Choquei-me profundamente com as cenas que era obrigado a acompanhar, apesar de nunca ter sido um santo antes de morrer. Saí da biblioteca e fui para o quarto dos meus netos. Sem mesmo entrar, notei que os meninos brincavam sossegados, protegidos por uma tênue, mas eficaz luz dourada. Ali busquei abrigo e fiquei encostado à parede, do lado de fora. Parecia-me que o resto da casa estava comprometido com a volúpia e a imoralidade. Por volta das 23 horas, Paula foi embora, e os dois ainda se despediram demoradamente no hall dos elevadores. A essa altura, Cíntia já havia chegado, e tamanho era o atrevimento de ambos que só me confirmava a suspeita de que minha nora tinha noção do que se passava e com isso concordava. Quando eles foram dormir, coloquei-me ao lado da cama como um fiel cão de guarda. Dali não saí, até que notei um aspecto translúcido deixar o corpo de meu filho. Era o próprio que se desligava quando entrou em sono profundo. No entanto, a diferença entre seu corpo espiritual e o de Pedro, meu caçula, era imensa. A densidade era desigual. O de Marco Aurélio apresentava estar enfermo e mal cheiroso, talvez fossem as chagas da sua própria insanidade. Cíntia partiu também. Os dois não ficaram juntos e cada qual se encaminhou para um lado. Naquela noite acompanhei minha nora, quem sabe por considerá-la mais ajustada que meu filho. Vagava sem rumo pela casa, não sabia para onde dirigir-se, até que vislumbrou, como eu, a luz brilhante que volteava à porta do quarto de meus netos. Tentou ingressar no cômodo e foi violentamente impedida por um golpe de ar. Segundo me pareceu. A lufada queria dizer-lhe para manter-se distante. Tonta e abalada,
Ela investiu outra vez contra a entrada e novamente foi rechaçada. Não conseguia ver os meninos, seus filhos, durante a noite. Parecia ser uma criatura perniciosa a eles. Minha observação. Essa é uma informação muito importante. As crianças eram protegidas até mesmo das vibrações da mãe. De fato, em meu pensamento, ela não passava de uma leviana e deveria carregar consigo fortes vibrações negativas. Dei razão a quem quer que estivesse de guarda naquele recinto ao vedar-lhe o ingresso, afinal, tratava-se de dois inocentes. Eu novamente faço aqui uma observação. O que ele chamou de lufada de vento era o espírito que ele havia visto antes, que estava invisível por estar em mais elevado nível vibratório. O ser inferior, o espírito inferior, não consegue ver o superior, e o superior consegue ver o inferior. Então ele continuava lá na porta tomando conta, só que eles não eram capazes de ver. Continuando. Confusa, Cíntia desistiu e voltou para o quarto. Ficou ao lado de seu próprio invólucro carnal, observando-o como se fosse algo inédito. De súbito, começou a concentrar-se nele. Surgiu então, praticamente do nada, um homem desconhecido, que manteve uma relação sexual com o corpo dormente. Aproximei-me para verificar de onde viera aquele estranho, mas percebi que ele, em verdade, inexistia. Era apenas fruto do pensamento concentrado de minha nora, que num canto do cômodo vibrava incessantemente e produzia fluidos densos e opacos que deram origem a essa figura. O que mais me faltava aprender? Pensei. Observo eu. Mais uma vez constatamos a força criadora dos pensamentos. Um dia ainda aprenderemos a controlar controlar mais os pensamentos e aprender a ter pensamentos positivos. Seguindo, a pobre moça tinha êxtases com a imagem produzida por sua própria reflexão, que a colocava enclausurada dentro de sua devassidão íntima, gerando um quadro digno de piedade. Tentei ajudá-la, dirigi-lhe a palavra, chamando o seu nome. Nenhuma reação colhi. Ela parecia inérvia, apática, quase tão morta quanto eu estive naquela cova horrenda. O que a gente deduz aqui? Sabemos que a frequência espiritual separa os espíritos por afinidades. Se Cíntia não pode ver Afonso, concluímos que em ela vibra de modo ainda inferior a Afonso. Afonso não está tão mal assim. Está melhor que a Cíntia. Continuando. Sentia-me inútil ao seu lado, mas não conseguia arredar dali, pois algo indicava-me que precisava de auxílio. Pacientemente coloquei-me de frente a ela e passei o resto da noite vendo-a vibrar inúmeras imagens dissolutas, uma seguida da outra, sem cessar um único momento até o amanhecer. Marco Aurélio retornou de repente ao quarto e parece ter saído exatamente do ponto onde os fios negros que vira na noite anterior haviam sumido em pleno ar. Havia, portanto, uma passagem para outro local, conforme dissera o ser iluminado, que retirava do cômodo os liames jungidos ao casal e para onde meu filho dirigia-se ao desprender-se. Em poucos minutos, ambos despertaram e iniciaram mais um dia de suas vidas na materialidade. Aguardei ansiosamente o anoitecer, pois iria desta vez atrás de Marco Aurélio, onde quer que fosse. Estava lá eu quando adormeceram, com certa dificuldade. Seus espíritos desligaram-se dos corpos e seguiram rumos distintos. Acompanhei meu filho e vi quando entrou numa fenda existente entre o teto e o lustre do quarto, quase escondida, e creio que só visível para seres mortos como eu. Fui atrás do... E qual não foi a minha incredulidade quando me deparei com um mundo escuro, pantanoso, sombrio e fétido. O que viria ele fazer aqui? Indaguei. Não sabia onde estava, mas procurei manter a calma. Achei seu rastro e segui-o até encontrá-lo dentre criaturas horrendas que gracejavam com piadas de péssimo gosto e proferiam gargalhadas ensurdecedoras. Nunca tinha visto nada igual, nem mesmo enquanto tive aprisionado embaixo da terra. Marco Aurélio, entre elas, estava mudado e acompanhava-lhes as feições grotescas. Aquilo seria meu filho? Pensei amargurado.
Não fiz nenhum barulho e não tentei intervir, pois faltava-me coragem. Passei longo período vendo-os comentando futilidades, praguejando e proferindo impropriedades. Naquele local não havia luz brilhante, apenas uma luminosidade ínfima que servia para mostrar os contornos daqueles seres que monstrengavam ao adentrarem o pântano. Quantas horas passei preso àquelas cenas não saberia dizer, mas creio que ao amanhecer estava de volta ao quarto de meu filho, pois ele estava despertando. Descobri em minhas andanças existirem falhas de conduta gravíssima cometidas por pessoas vivas que, ao adormecerem, libertam-se de seus corpos e dão vazão aos seus mais míseros desejos e prazeres. Entretanto, soam-se falsas as sensações vividas por Marco Aurélio e Cíntia, que tive a oportunidade de acompanhar, pois não os vi mantendo qualquer prazer consigo quando acordavam na manhã seguinte. Ao contrário, estavam contrariados, irritadiços, desprezando-se mutuamente, o que parecia lógico na medida em que passavam horas a fio em aventuras grotescas, sem o menor laço que os pudesse unir. Por que iriam despertar felizes e irmanados? Deduzi. Era triste contemplar meu filho naquela situação, embora quando o via vagando incerto, terminava lembrando que eu também estava sem rumo. O que estaria para mim reservado? Fadado a acompanhar eternamente os desatinos da minha família? Poucas vezes recordo-me ter ficado tão aflito como naquele instante de reflexão. Demorei a recuperar-me após 2 noites seguidas de desagradáveis revelações. A imagem que tinha de meu filho e de sua esposa estavam profundamente abalada, mas era capaz de reconhecer que eles não eram únicos e daquele modo de agir. Muitos vivos deviam fazer exatamente como eles, gerando essas cenas dantescas a esses locais terrificantes. Talvez eu mesmo tivesse feito muita coisa errada quando me desprendia durante o sono. Comecei então a formar um juízo analítico a respeito de meu presente. Provavelmente fui compelido a sofrer as angústias pelas quais passei, em compensação por tanta miséria de valores que mantivera atuantes em mim enquanto vivo. Estava na certa espiando, deduzi. A falta de melhor explicação, que Deus, caso existisse, era justo, porém vingativo. Quanto mais sofria e entrava em desespero, mais consciência adquiria da minha realidade começava a transformar-se. Ateu e materialista convicto, jamais havia admitido a existência de Deus. Não obstante estivesse alterando minhas ideias gradativamente, na medida em que começava a ter contato com tanta iniquidade. Descomovido, iniciei uma reflexão mais racional que me pudesse fornecer explicações lógicas a respeito da vida. Se eu morrera, mas ainda estava vivo, era preciso entender o mecanismo no qual estava inserido, porque não pretendia passar o resto de meus dias acompanhando a vida material de meus familiares. Além disso, já fora capaz de perceber que haviam outros seres como eu que não praticavam o mal e, ao contrário, tinham tarefa de proteger meus netos. Onde eles viveriam? Qual seria a diferença entre nós? Indagava-me. Essas novas concepções que me surgiam conduzindo-me à decisão de procurar novamente Pedro. Consegui facilmente o seu endereço, visto que Marco Aurélio comunicava-se com certa frequência com o irmão, em especial para tratar dos negócios da nossa empresa. Ele morava na companhia de amigos, dividindo um apartamento. Procurei não perturbar demais o ambiente, pois notei que havia mais espíritos circulando por lá, talvez ligado aos demais moradores. Fui direto para seu quarto. Tão logo cheguei. Aguardei pacientemente que adormecesse. Enquanto isso, notava-lhe uma mudança de comportamento. Pedro ficara mais amadurecido e responsável, bem diferente do irmão. Cuidava de sua profissão com zelo e esforço inigualáveis e havia recusado a proposta de Marco Aurélio para dirigirem conjuntamente os negócios da família após a minha morte. Observei que o seu afastamento dos parentes, mãe e irmão, poderia ter alguma relação com a vida desregrada que esses estavam levando. Recordei-me então que o caçula, desde cedo, era o mais reto dos meus familiares e não apreciava nada desonesto ou indigno. Gostava de corrigir aqueles que ao seu redor desviavam-se do caminho probo e na escola era considerado um garoto responsável demais.
Não conseguira formar muitas amizades, justamente pelo seu temperamento rígido e inflexível, mas as poucas que tinham eram sólidas. Lembrei-me também de Pedro, tinha o hábito de, às refeições, comentar conosco suas ideias sobre justiça social, parâmetros cristãos de vida. Sempre foi a voz isolada dentro de casa. Eu jamais soube de onde ele tirava essas ideias, pois nós não o educamos sob esse prisma. Comecei a deduzir que cada um traz consigo, desde o nascimento, de uma carga considerável de posturas que irão ser desenvolvidas ao longo da vida. Enquanto Pedro era um rapaz bom e direito desde cedo, Marco Aurélio precisava ser contido a todo instante, pois era travesso e egoísta. De nossa parte, Elvira e eu, agimos incorretamente ao incentivar o lado individualista do primogênito, inibindo os bons sentimentos do caçula, acreditando que com isso estaríamos dando suporte, instrução e condições para confrontarem o mundo com altivez. Entretanto, jamais haviam pensado em dar-lhes base para enfrentar a morte. Esta, sim, é a etapa decisiva de nossa jornada. De que me adiantou, por exemplo, tanto conhecimento técnico profissional, se nada disso pude utilizar quando morri? Estava meditando quando Pedro desprendeu-se do seu corpo durante o sono. Seu espírito tinha uma luminosidade calmante. Aproximei-me e tentei dirigir-lhe a palavra. Pedro, meu filho, sou eu, seu pai. Voltando-se para mim, suavemente disse: Papai, que bom revê-lo. Você está bem? Não, filho, estou sofrendo muito desde que morri. Não sei o que fazer agora e para onde devo seguir. A ansiedade e uma tensão fazem parte do meu dia a dia. Preciso de alguma ajuda. Compreendo, meu pai. Infelizmente não posso auxiliá-lo. Você deve vencer essas barreiras sozinho, conquistando um amadurecimento espiritual próprio. Quando isso ocorrer, os emissários de Deus virão buscá-lo com certeza. Até lá, siga seu coração, pois o ciclo de conscientização não pode ser atropelado e apressado. Mas, Pedro, o que significa estar amadurecido espiritualmente? Como vou conseguir qualquer alteração interior se não tiver orientação? Lamento, papai. Sofro por vê-lo padecer, mas não posso interferir. Confie em Deus, pois Ele é justo e bondoso. Nada lhe faltará. Tenha fé. Devo partir agora, pois amigos me esperam para um trabalho. Posso acompanhá-lo? Gostaria de ir junto. Sinto muito, mas não é permitido. Até breve, querido papai. Dizendo isso, Pedro partiu como um relâmpago e desapareceu do meu campo de visão. Apesar de tentar segui-lo, como fiz a Marco Aurélio, não consegui. Sua trajetória foi rápida demais para os meus sentidos. Não mais o vi naquela noite. Seu corpo físico repousava placidamente, sem os sobressaltos enfrentados pelo irmão, aguardando a volta do espírito que saíra para trabalhar. Era impressionante a dedicação do rapaz, pensei, não deixando de atuar nem mesmo enquanto dormia. Instado a repensar o meu passado, via nas palavras de meu caçula um alento à minha ignorância. As situações que eu estava vivenciando, de fato, iriam ser instrumento de minha libertação, imaginei. A cada dia tornava-me menos duro e mais flexível, menos intransigente e mais receptivo a novos conceitos. Senti que deveria conhecer melhor a Deus, somente não sabia como. Excedera-me quando era vivo. Me perdera a noção dos postulados cristãos, mas haveria de recomeçar tudo de novo. Senti que deveria visitar Elvira, embora estivesse revoltado com a sua união com Walter. Talvez fosse um prenúncio de minha renovação interior. A casa, por eles ocupada, era grande e pomposa. Bem decorada, guardando similitude com aquela onde morávamos, apresentava-se, no entanto, mais calma e silenciosa, provavelmente pela ausência das crianças. Invadi brevemente todos os cômodos que estavam e estava extasiado, conhecendo os detalhes ricos da decoração, quando via alguém soluçando baixinho na cozinha. O único lugar onde não me interessava ingressar. Logo imaginei ser a empregada, mas mesmo assim para lá dirigi-me. O recinto estava escuro, nenhuma lâmpada fora acesa, apesar de ser noite. Quem iria ficar naquele breu choramingando? Questionei. Vagarosamente fui entrando, buscava reconhecer a mulher em lágrimas. Surpreso ao vê-la de frente, constatei ser Elvira. O que ela fazia àquela hora da noite na cozinha escura, chorando? Não sabia a resposta, nem tampouco o que faria para acalmá-la. Dei voltas ao seu redor, disse-lhe palavras de consolo que ela naturalmente não ouviu.
Terminei sentado ao seu lado entristecido. Não era possível ter perdido por completo a minha capacidade de auxílio. Mesmo sendo um espírito, deveria existir um meio de interferir no plano material. Estava absorto nesses pensamentos quando notei a aproximação de um ser luminoso, semelhante àquele que guardava meus netos. Por um lado, alegrei-me, imaginando que ela seria amparada. Por outro, preocupei-me, pois achei que seria retirado de lá compulsoriamente. Entretanto, sem antecipar a minha apreensão, fiquei estático, esperando que o espírito dissesse alguma coisa. Ele nada falou. Olhou para mim com ternura no olhar. Levantou suas mãos, colocando-as na fronte de Elvira. Imediatamente começaram a surgir fachos de luz de seus dedos que se dirigiam, em todas as tonalidades, ao corpo da beneficiada. Por alguns minutos ele permaneceu naquela posição, dando-lhe sustentação. Ela se acalmou. Antes de partir, o espírito voltou-se a mim e com um olhar parecia convidar-me a fazer o mesmo. Atrevi-me a imitá-lo e coloquei minhas mãos na mesma posição. Perplexo, vi sair de meus dedos uma luz brilhante e colorida, nos mesmos moldes daquela que havia tranquilizado Elvira. Recolhi assustado as mãos. Ele gentilmente baixou as suas, tomou as minhas nas dele e retomou na posição anterior. Elas voltaram a brilhar. Como eu poderia estar emitindo aquela luminosidade? Seria fruto da minha imaginação? Aleguei. Parecendo ler meus pensamentos, o espírito disse: Afonso, a força do amor é sempre colorida e luminosa, e independe do seu emissor. Vibre amor quando tiver vontade e auxilie o seu semelhante nos dois planos da vida. Minha observação. Aos poucos, Afonso vai se descobrindo. Por várias situações deduzimos que ele é uma boa pessoa. As dificuldades que passou foram resultado de seu apego às coisas da matéria e, digo mais, da sua ignorância sobre a espiritualidade. Por isso, meus amigos, estamos aqui estudando para aprender, para também não sermos pegos pela ignorância. Vamos continuar. Retirou-se em seguida, sem que eu pudesse dirigir-lhe qualquer pergunta. Eu vira parar o choro. Serenados os ânimos, começou a queixar-se de Walter em voz alta, como se estivesse falando sozinha ou desabafando, mas na realidade eu estava ouvindo. Disse que o único homem que de fato a respeitou fora o falecido Afonso e que jamais iria imaginar que o gerente de vendas da nossa empresa pudesse conquistá-la ardilosamente para depois maltratá-la dia após dia, como se ela nada valesse. Walter estava na vice-presidência, aquém de Marco Aurélio somente, mas planejava assumir a integral direção dos negócios assim que fosse possível. Para tanto, conduzia a vida doméstica com extremo rigor, chegando a agredir fisicamente Elvira quando esta não o apoiava na disputa que pretendia sustentar contra o seu primogênito. Fiquei abalado e condoído. Ela havia tentado uma vida melhor e acabara nas garras de um inescrupuloso marido. Seus queixumes faziam-me sofrer, e quanto mais narrava suas desgraças, mais ficava estarrecido. Quando vivo, eu era materialista, porém nunca lhe agredira daquela forma, nem tampouco desrespeitei-a na frente das crianças, ao contrário que fazia o atual esposo. Terminei envolvendo-a com muito carinho, exatamente como aquele ser luminoso ensinara-me. Vi então as mesmas luzes brilhantes saírem de meus dedos e invadirem Elvira com vigor. Ela, nesse momento, lembrou-se de mim e disse: Ah, Afonso, meu querido, onde você estiver, saiba que eu o amei e respeitei como nenhum outro homem conseguirei fazê-lo novamente. Se Pedrinho estiver certo, quem sabe, algum dia você surja por aqui e eu lhe possa dizer desse meu sentimento puro e cristalino. Já estava dizendo, pensei. O que mais poderia fazer para auxiliá-la? Todos os meus anteriores pensamentos de raiva e desrespeito esvaíram-se e unicamente o amor de outrora retornou ao meu peito, acalentando-me as chagas e me possibilitando ver um futuro promissor. Afinal, se eu sofrera, meus familiares ainda vivos também podem enfrentar duros obstáculos. Resolvi ficar ao seu lado, dando-lhe sustentação o quanto pudesse.
Naquela noite, acho que Elvira sonhou comigo, porque ela desprendeu-se suavemente e sorriu para mim, tão logo estava livre do seu invólucro carnal. Nenhuma palavra dirigiu-me, mas seu olhar de ternura e gratidão foi expressivo e satisfez toda a minha ansiedade de revê-la. Não pudemos ficar juntos, pois ela seguiu um caminho distante durante o desligamento proporcionado pelo sono, afastando-se de casa. Resolvi não segui-la, para preservar-lhe, quem sabe, o desejo de ficar sozinha. Durante alguns meses, passei ao seu lado, relembrando em conjunto toda a nossa vida matrimonial. Ela folheava álbuns e fotografias e eu inspirava-lhe confiança e fé. Sentia-me rejuvenescer também, pois aprendi a amar sob um outro prisma, o espiritual. Deixei minhas mágoas e rancores de lado, abracei-a várias vezes, mesmo diante de Walter, que nada percebia. Quando ela fazia suas rotineiras leituras da Bíblia, acompanhava curioso, e foi a partir daí que comecei a ter um maior contato com Deus. Através da leitura em voz alta, eu via, inconscientemente, transmitiu-me belas lições, a maioria delas espelhando a vida e os exemplos de Jesus Cristo. Minha observação. Percebemos com todos esses detalhes que possivelmente Afonso era seguido de perto pela espiritualidade que o deixava crescer por seus meios. Tudo que ele passou estava fazendo com que cresça e amadureça espiritualmente. Podemos ver que ele já não é mais o egoísta que era. Não é? É muito interessante. Isso nos faz pensar nas coisas que nós passamos. As nossas dificuldades são também caminhos para o crescimento. Vamos continuar. Amadureci nesses meses mais do que nos longos anos em que estive retido naquela cova escura, em especial porque estava receptivo, enquanto antes me encontrava com ódio no coração e permanentemente colérico. Pedro costumava visitá-la e dava-lhe conselhos para afastar-se de Walter, um homem oportunista e ambicioso, dizia. Ela, religiosa que era, não desejava romper os laços impostos pelas segundas núpcias e insistia em permanecer casada. Não fosse eu, Elvira estaria muito sozinha a maior parte do tempo. O esposo deixava-a quase abandonada e não perdia a oportunidade de humilhá-la, ridicularizando os melhores detalhes, sempre que podia. Essas atitudes deixavam-me contrariado, mas para não prejudicar a minha vibração, olha, ele já está aprendendo, tornando-a negativa, continha-me e buscava perdoá-lo. Lembrei-me logo dos conselhos que me foram dados por aquele espírito protetor na porta do quarto dos meus netos, quando dissera-me para somente retomar quando já não transmitisse às crianças vibrações perniciosas. Sei que ele tinha razão e visava unicamente o bem-estar dos meninos. E emanações negativas eram aquelas derivadas dos sentimentos indignos, tal como o ódio, a inveja, o rancor de toda a espécie. Quando me senti renovado pelo contato que tive com Elvira, ao longo desse tempo em que passamos juntos, resolvi retornar à residência de Marco Aurélio para estar com os pequenos. Assim fiz. Em determinada noite, adentrei o apartamento e fui direto ao quarto deles. Encontrei à porta o mesmo espírito guardião. Voltou Afonso. Fico contente por vê-lo. Sinto-o mais harmonizado consigo mesmo. É verdade. Segui seus conselhos e creio que estou melhor. Seria possível avistar-me com meus netos? Sem dúvida, pode entrar. Foram momentos de rara felicidade. Eles dormiam profundamente, mas seus espíritos logo foram chamados a retornar ao aposento, pois estavam distantes dos seus corpos físicos. Quando nos encontramos, eles sorriram, exatamente como faziam no passado, ao receber os presentes que lhes dava, no Natal ou no aniversário. Percebi que eram seres iluminados, como aquele que os protegia, pois emanavam um brilho diferente dos outros, especialmente do próprio Marco Aurélio. Disseram-me que tinham por missão encaminhar os pais na senda cristã, o que não seria uma tarefa fácil, pois eram reticentes e materialistas, como eu quando encarnado. Aqueci ante tal colocação, pois falavam a verdade. Deus enviava para compor as famílias no plano material espíritos de diferentes graus evolutivos e diversas origens,
contavam-me. Alguns já se conheciam antes de reencarnar, enquanto outros, pela primeira vez, estariam unidos. O caso deles era esse último. Foram voluntários em uma colônia espiritual para voltar à carne como filhos de Marco Aurélio e Cíntia, seres endurecidos que mereciam conhecer através dos próprios filhos um bom exemplo de conduta cristã. Meus amigos, cabe aqui uma observação minha. Nesse parágrafo todo, a gente aprende como são compostas as famílias, como a espiritualidade organiza a família para que possamos aprender uns com os outros, não é? Então, seja como for, está sempre tudo certo. Vamos continuar. Fiquei emocionado e chorei como uma criança. Talvez espiritualmente eu fosse o neto e eles os avós. Acolheram-me com os abraços e minhas forças redobraram-se, reconfortando-me. Continuaram dizendo que todos nós tínhamos uma programação a seguir e eles, enquanto fossem crianças, seriam guardados por aquele companheiro da cidade espiritual, já que os genitores tinham ligações arraigadas com o plano inferior. Ao atingirem a fase adulta, a partir dos 16 anos, deveriam assumir sozinhos a vigilância pessoal e da casa. E para isso bastava o amor e a fé em Deus, pois a pior criatura do umbral, aquele lugar escuro e sombrio onde os seus pais iam, quando desprendiam-se, não venceria jamais a força do alto. Eram lições preciosas aquelas, associadas às leituras que fiz com Elvira, davam-me a noção completamente diferente da vida. Quis saber o que era reencarnação, termo ao qual se referia um pouco antes. Explicaram-me que todos os espíritos, bons ou maus, evoluídos ou não, iriam reencarnar tantas vezes quantas necessárias para completar o seu estágio de aprendizado no mundo de expiação e provas que era a crosta da terra. Logo, também eu iria voltar um dia à carne para continuar a minha caminhada. Enfim, tudo aquilo que Pedro insistiu vários anos para que eu visse me estava sendo repetido por meus netos queridos. Logicamente, fiz inúmeras indagações aos meninos, que espiritualmente eram seres adultos e iluminados, mas nem todas puderam ser respondidas. Algumas eles não tinham permissão para esclarecer, e outras nem tinham conhecimento suficiente para tanto. A última indagação que resolvi fazer foi a respeito do meu futuro. Meus queridos, quando poderei ter uma afinição quanto à minha trajetória? Confesso-lhe estar cansado e desalentado de tanto sofrer na crosta terrestre. Será que algum dia terei mérito suficiente para conhecer uma dessas cidades iluminadas, onde poderei encontrar um pouco de paz? Sim, vovozoca! Eles chamavam-me pelo apelido que me haviam dado quando estava encarnado. Você irá, como todos, a uma colônia espiritual. Entretanto, não sabemos quando, pois dependerá exclusivamente de fatores alheios ao nosso conhecimento. O que, por exemplo? Curioso, perguntei. Seu merecimento, seu desprendimento. Quando estiver preparado a compreender o ciclo da vida e ter fé em Deus, certamente será chamado. Tranquilize-se, não fique ansioso. Jesus olhará por você. Assim seja, respondi com lágrimas furtivas nos olhos. Despedimos-nos emocionadamente e antes de ir embora, fui ao aposento de Marco Aurélio e Cíntia. Naquela noite, eles dormiam sozinhos. Alguns termos novos já integravam o meu vocabulário e resolvi dar-lhes um passe espiritual, como havia aprendido. Fiz o posicionamento com as mãos e orei com fervor a Deus. As luzes que saíram dos meus dedos chegaram a clarear todo o recinto, e muitas criaturas escondidas dentro dos móveis saíram apressadas. Fiquei alguns minutos nessa posição até sentir que deveria cessar a minha atividade. Os fios negros que ligavam os corpos do casal a algum lugar inferior da espiritualidade continuavam presentes, mas tornaram-se mais esbranquiçados, como se tivessem sido queimados pela força da luz que os meus dedos emanou. Quando eles retornaram aos invólucros e despertaram, estavam mais calmos e sintonizados. Creio ter sido a primeira vez que não os vi brigando entre si logo pela manhã. Deus os conserve assim, pedi naquela oportunidade.
Viu? Ele já fala em Deus toda hora. Um dos conselhos que recebi dos meus netos foi a de voltar à reunião de Pedro, até que fosse chamado pelo alto. Deveria fazer como Plínio, aquele companheiro que me interpelou há algum tempo, instando-me a perceber desse modo, a proceder desse modo. Voltei a procurar meu caçula. Tão logo foi possível, acompanhei-o até o encontro mediúnico. Sabia agora do que se tratava, pois familiarizara-me com esses termos. O Afonso está crescendo, mas não precisava tanto sofrimento, não é, meus amigos? Ele já deve estar há mais de 10 anos nessa vida, nessa dificuldade toda. Bem, meus amigos, eu aguardo todos vocês, seja nos comentários aqui na área do YouTube, ou por e-mail, ou como for. Até breve, até no nosso próximo capítulo.